A minissérie Brasil não deixa a gente descansar e não para de surpreender. Porque agora, é sério, gente, é sério. Agora, né, a gente viu uma reportagem ontem, publicada na Folha de São Paulo. Eu vou ler para vocês a manchete aqui porque simplesmente é inacreditável. Diz aqui, manchete da Folha de São Paulo. Olavo de Carvalho não passou pela imigração para sair do Brasil e voou do Paraguai para os Estados Unidos. Segundo essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, eu falei sobre esse caso, inclusive, na semana passada, sobre o Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do bolsonarismo, que fugiu do Brasil. Ele escafedeu-se do Brasil e estava um mistério, né? Como é que ele fez para sair do Brasil tão rápido? Ele disse que ia ter um voo que ia partir em 15 minutos e que ele saiu às pressas do hospital sem se despedir dos médicos. E daí o que conta essa reportagem é que, na verdade, não foi bem assim a história. O Olavo de Carvalho teria fugido do Brasil via Paraguai. Ele pegou um carro, deixou o hospital, abandonou o hospital, inclusive lá no hospital está como evasão de paciente. Ele fugiu do hospital, teria pego um carro, ido para o Paraguai, e do Paraguai ele pegou um voo partindo para Miami. E isso seria decorrente de uma fuga, né, para não ter que depor na Polícia Federal por causa do inquérito sobre milícias virtuais. É claro que o Olavo de Carvalho nega. Ele disse que não aconteceu isso, ele disse que foi totalmente normal o voo dele. Havia uma especulação, e ainda há, na verdade, de que ele poderia ter ido embora do Brasil via um voo da FAB, com algum ministro, alguém que teria cedido o avião para ele poder abandonar o Brasil, fugir do Brasil. E há suspeitas sérias nesse sentido. Então, assim, por enquanto a história está toda escabrosa, toda cabeluda, toda inexplicável, mas essa história agora que o Olavo de Carvalho teria fugido do hospital, evasão de paciente, ido para o Paraguai para não ter que prestar depoimento, sabe, acentua a situação, né? Torna mais mirabolante toda essa história do Olavo de Carvalho, que é uma figura peculiar, né? Que é uma figura mitológica dentro desse mundo bolsonarista. E daí eu quero aproveitar esse vídeo, né? Aproveitar esse tema aqui do Olavo de Carvalho para explorar alguns assuntos que eu lancei as ideias ontem aqui e eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais porque tem a ver com tudo que eu tenho pesquisado ao longo desses anos, né? Como vocês sabem, o meu foco de pesquisa ao longo dos últimos 4, 5 anos tem sido a extrema-direita brasileira. Tem sido a ideologia desses grupos, as práticas desses grupos, as práticas discursivas desses grupos e também, em grande medida, o extremismo político. Por que pessoas aderem a esse tipo de ideologia nefasta, perigosa, destrutiva e muitas vezes violenta? Por que as pessoas se tornam extremistas políticas? E o meu foco tem sido, obviamente, na extrema-direita, porque é o grupo que chegou ao poder. O Olavo de Carvalho é o representante. O Olavo de Carvalho ele é quem condensa as ideias, quem importa essas ideias dos Estados Unidos para o Brasil, ele importa essas ideias, ele embala essas ideias e joga para uma parcela da população brasileira que está alinhada com esses ideais reacionários, retrógrados e em certos elementos também neofascistas. Então, ele faz isso, ele faz esse trabalho e daí impacta no Eduardo Bolsonaro, impacta no Carlos Bolsonaro, impacta no próprio Jair Bolsonaro, impacta em muitos representantes do governo, em muitos ministros do governo Bolsonaro, impacta em deputados federais, em senadores. Então, é alguém que, através de suas ideias, tem ajudado a formar esse Brasil pavoroso de hoje. Então, o meu foco tem sido esse, estudar extremistas de direita. Só que, por outro lado, esse é um campo muito amplo e que nos leva a pensar se outros extremistas de outras áreas, por exemplo, fundamentalistas religiosos, também não têm algum tipo de mecanismo psicológico que una essas pessoas, né? Como eu já falei várias vezes para vocês aqui, quando a gente fala de autoritarismo, que pode ser tanto de direita quanto de esquerda, ou até religioso, numa teocracia, quando a gente fala de autoritarismo, o que unifica os regimes autoritários não é exatamente a ideologia daquele grupo. Não quer dizer que, sabe, um governante de esquerda pense exatamente na sociedade como pensa um ditador de direita. Não, eles pensam coisas diferentes, eles têm outros projetos, mas as práticas de implementação, de controle, de opressão, de repressão são muito parecidas. Então, o que unifica grupos extremistas muitas vezes são as práticas e os métodos aplicados. Então a gente poderia supor que outros grupos extremistas, tanto a direita quanto a esquerda, quanto religiosos, por exemplo, eles teriam algum tipo de elemento unificador, ou seja, coisas que eles fazem ou práticas que os tornam semelhantes. E daí, algum tempo atrás, caiu nas minhas mãos aqui um texto bem interessante, é um artigo, na verdade, um artigo científico, que é intitulado Esclarecendo a estrutura e a natureza do autoritarismo de esquerda. Porque
Como eu falei, boa parte das pesquisas elas são relacionadas à direita ou à extrema-direita. Por exemplo, tem um estudo clássico já, né, que é um referencial, na verdade, embora seja muito criticado, tem um monte de falhas, que é o trabalho do Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, junto com um grupo de psicólogos, que se chama A Personalidade Autoritária, que foi um trabalho que ele fez logo após a Segunda Guerra Mundial, que visava isolar os elementos que comporiam a personalidade fascista. Daí eles elaboram uma escala de fascismo e identificam certos elementos do que seria o autoritarismo de direita. E daí é uma dúvida se existe algum tipo de personalidade autoritária de esquerda. Me parece óbvio que existem regimes autoritários de esquerda, porque a gente tem inúmeros exemplos ao longo do século XX, inclusive hoje existem regimes autoritários de esquerda, então é óbvio que politicamente esses regimes existem. Mas a dúvida que perpassava os psicólogos é se havia algum tipo de autoritarismo de esquerda em termos de personalidade. Porque quando a gente fala, né, de comportamentos, de política mesmo, de sociedade, a gente fala de certas abstrações muitas vezes, mas que partem de elementos que são individuais. Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, você tem um indivíduo autoritário. Esse indivíduo autoritário ele vai se reunir num grupo, um grupo que vai compartilhar dos seus ideais, e esse grupo vai começar a impactar na sociedade na qual eles vivem. Então, indivíduos autoritários vão levando gradualmente até uma sociedade autoritária. É o que eu penso, pelo menos, né? É o indivíduo impactando a sociedade, de modo que a sociedade depois acaba reproduzindo essas ideias e impactando nos indivíduos. Eu falei várias vezes sobre esse assunto, inclusive sobre preconceito, né? Como o racismo, como o preconceito racial, por exemplo, nasce de certos indivíduos, acaba se tornando uma ideia generalizada e estrutural, né? Acaba compondo as instituições, acaba compondo as relações humanas e depois essas relações estruturais acabam impactando nos indivíduos. Então é meio que um trabalho cíclico, né? Um trabalho de autoalimentação. O indivíduo vai, prega ideias preconceituosas, cria uma sociedade preconceituosa que acaba reproduzindo e reforçando práticas preconceituosas. Então me parece que isso pode ser espelhado, né? Pode ser projetado para outros campos também. Pode ser projetado para a política. Ideias progressistas e indivíduos progressistas acabam levando a grupos progressistas que vão impactar de maneira progressista na sociedade e assim por diante. A gente parte do indivíduo para o grupo e para o conjunto total da sociedade. Então havia essa dúvida entre os psicólogos se seria possível detectar quais são os atributos, as características da personalidade autoritária de esquerda. Porque de direita já foi identificado, de direita desde o Adorno, por exemplo, mas depois muitos psicólogos trabalharam sobre esse tema e conseguiram identificar esses elementos, né? Então, por exemplo, eles dizem, né, que o perfil autoritário de direita é alguém que defende o establishment, que defende a hierarquia social vigente, é alguém que está disposta à violência, inclusive para isso, e que também defende tradição, defende as convenções morais, sociais. Então são pessoas que estão muito calcadas nessa solidez, né, da hierarquia. Enquanto que da esquerda, segundo esse estudo aqui que é feito em relação a isso, e eles elaboram aqui uma série de testes para poder analisar quais seriam os atributos da esquerda, também tem a ver com a hierarquia. E esse é um ponto interessante, porque o conservador, o reacionário, é alguém que visa preservar a hierarquia social vigente, enquanto que o autoritário de esquerda seria alguém que visa derrubar a hierarquia vigente a qualquer custo. Então, para entender esse assunto melhor, para que você possa participar disso também, eu vou pôr para você aqui na descrição e no comentário fixado um link para um questionário inspirado nesse estudo aqui sobre o perfil autoritário de esquerda, porque aqui são várias perguntas, né, um questionário como eu disse, e daí você vai poder identificar ali se você tem certos traços autoritários de esquerda. O questionário não vai dar uma resposta, mas vai te dar uma pontuação. Quanto mais alta for a pontuação, são 39 perguntas, quanto mais alta for a pontuação, mais traços autoritários você possui. Então quero que você vá agora, pause esse vídeo, vá lá, clique nesse questionário, responda o questionário e depois volte aqui, deixe sua pontuação no comentário para eu saber aqui como é a resposta sua, deixe aqui embaixo no comentário qual foi sua pontuação e depois a gente prossegue com o vídeo. Então vá lá e responda o questionário agora. 2000 anos depois. Bem, prosseguindo. Então, como você fez esse teste, você deve ter visto ali que tem várias perguntas que são basicamente relacionadas ao sistema, né? Perguntas antissistêmicas. Se você está disposto a derrubar do sistema, se você acha que o fim desse sistema vigente é o melhor caminho para uma sociedade mais justa e assim por diante. Porque esses são traços da ideologia ou das ideologias de muitos grupos de esquerda. Só repetindo aqui, os direitistas são aqueles que visam defender a estrutura social vigente. E os extremistas de direita são aqueles dispostos a, inclusive, violência política, regimes autoritários, repressivos, para defender essa estrutura. Enquanto que a esquerda visaria a supressão dessa estrutura, ou a redução da desigualdade, ou um estreitamento dessa hierarquia, ou, em alguns casos extremos, a destruição dessa hierarquia. O fim da hierarquia para uma nova sociedade diferente, mais justa. Então, quanto maior a pontuação que você fez nesse questionário, mais traços, de acordo com esse estudo aqui feito, você possui
possui da personalidade autoritária de esquerda. E por que isso é importante? O que isso quer dizer? O estudo não é conclusivo, eles não sabem dizer se a pessoa já possui esses traços de personalidade e isso as leva a posições extremas políticas, que seria o mesmo caso na direita ou na esquerda, né? Então se a pessoa já tem essa predisposição a esse tipo de comportamento, a esse tipo de ideias e é conduzida a isso, ou se a pessoa já tem uma pequena predisposição, mas à medida em que ela entra nesses grupos, né, começa a frequentar esse tipo de ambiente, vamos supor, a pessoa tem certas noções reacionárias e entra num fórum de reacionários na internet, um fórum do QAnon, por exemplo, e ali dentro daquele grupo ela começa a ser alimentada com ideias reforçando aquela visão, e aí ela vai se radicalizando, vai se tornando extremista. E vice-versa. Alguém de esquerda, com visão um pouco mais progressista, começa a frequentar grupos extremistas de esquerda, vai sendo alimentado com essa ideia, e desse modo vai se tornando cada vez mais radicalizado. Então não há uma conclusão nesse sentido, se a pessoa já tem todos esses traços, ou se eles vão sendo acentuados com o passar do tempo. Eu suponho que tem a ver com a predisposição, mas não com traços definitivos, porque como eu já mencionei aqui várias vezes, tem o livro do George Lakoff sobre posições morais, porque há dois campos que trabalham com essa questão, né? De um lado você tem a psicologia moral e por outro lado você tem a psicologia política, que são dois campos que estudam esse tipo de predisposição. Na psicologia moral o que se sabe é que há essas predisposições e há uma distribuição mais ou menos estabelecida na sociedade, né? Você tem lá seus 30% de progressistas, 30% de conservadores e o restante, os 40% restantes, são pessoas que transitam entre esses dois lados. Pessoas que têm algumas ideias progressistas, algumas ideias conservadoras, e ela vai oscilando de um lado para o outro. Então a gente pode imaginar que essas pessoas que vão se radicalizando são pessoas que já têm essa predisposição ou para ser progressista ou para ser reacionária, e elas vão se radicalizando com o tempo. Que é o que muitos estudos de radicalização falam, né? Sobre grupos extremistas islâmicos, por exemplo, pessoas que estão numa sociedade problemática, ela já tem uma ideia de transformação social, uma ideia de ruptura da ordem vigente, e elas vão aderir a grupos extremistas que vão praticar violência nesse sentido. Eu só comento isso, eu só menciono isso, porque há uma tendência quase pendular, né, de movimentação de grupos no cenário político. Então, por exemplo, quando você tem um regime reacionário, autoritário, de direita, por exemplo, há uma tendência que no interior da sociedade repressiva de direita surjam grupos violentos de resposta à esquerda. Por exemplo, basta citar aqui, né, que deu uma polêmica no cinema, o filme Marighella. Você vê justamente isso. Você vê um regime autoritário de direita no Brasil, criando como consequência grupos armados de resistência de esquerda. Nem todo mundo tem predisposição a isso. Nem todo mundo, nem toda pessoa está disposta a pegar em armas para enfrentar um regime autoritário, não importando qual seja a vertente. A maior parte das pessoas elas estão numa meiola que elas simplesmente querem viver a vida delas. Elas querem ter picanha na mesa e cervejinha com os amigos no fim de semana. Elas não querem pegar no fuzil. Elas não querem morrer por uma ideia. Elas querem simplesmente sobreviver. Elas querem ter uma vida decente, digna, e não querem pagar as consequências de ideias extremistas. Mas algumas pessoas têm essa predisposição e elas acabam embarcando nesse tipo de ideias perigosas e que podem, de fato, levar à violência política, e quem sofre as consequências geralmente são elas próprias. Nesse momento em particular, a extrema esquerda brasileira não é uma preocupação, porque é um grupo muito ínfimo e sem qualquer tipo de representatividade, mas a extrema-direita está no poder e figuras como Olavo de Carvalho representam isso. Então, para mim é muito fascinante compreender esse mecanismo e como as coisas se dão, né? Só é importante abrir um parênteses aqui para concluir esse vídeo, porque eu falei aqui sobre esse movimento que parte do indivíduo para o coletivo e depois retorna para o indivíduo, porque por exemplo, né, falando sobre sistema aqui, sobre derrubada do sistema, uma fala habitual que eu vejo muitos comentários, inclusive aqui, é que quando tem algum problema social, né, o preconceito, o racismo, o patriarcado, ou qualquer coisa que seja, né, aquecimento global, muita gente diz que o problema é o capitalismo. Quase como se fosse uma coisa abstrata. Algum extraterrestre veio para cá e agora, terráqueos, vocês vão adotar o capitalismo. E na verdade, esse sistema econômico, ele é um reflexo das práticas individuais, né, dos indivíduos e dos grupos que vão compondo a sociedade. Não surge do nada, surge das interações sociais. Porque a impressão que dá para mim é como se todos os problemas da humanidade começassem com o capitalismo. E a gente sabe, né, quem estuda história pelo menos, sabe que a barbárie, a desgraça, os massacres, a opressão, a repressão sempre existiu na história da humanidade, desde pelo menos da Revolução Agrária. Então a gente sabe que o ser humano tem essa capacidade de tornar a vida do outro no inferno. É claro que nossa espécie ela é muito fascinante porque ela tem essa ambiguidade, né? Por um lado é capaz das maiores atrocidades e por outro lado é capaz de produzir obras de arte genial, produzir conhecimento, de ajudar os demais, de fazer caridade. Só que para poder servir de referência, eu quero deixar para vocês aqui um texto que é simplesmente extraordinário. Se você não leu ainda, confira. Eu não sei se tem em português, talvez tenha, mas se chama Organização Econômica de um Campo de Prisioneiros de Guerra. Foi escrito pelo R.A. Redford.
E ele foi um prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele relata nesse texto dele aqui como eram as relações econômicas no interior desse campo de prisioneiros, com milhares de prisioneiros. Então, nessa sociedade, né, nessa microsociedade, eles estabelecem como moeda corrente cigarros e trocam cigarros por produtos. Então, ali nesse campo de prisioneiros, eles estabelecem uma sociedade capitalista com base na troca de cigarros. O problema é que você pode queimar o dinheiro, né? Você pode fumar o cigarro e queimar o teu dinheiro. Mas ele vai contando como vai tendo inflação em relação ao valor do cigarro, como tem contrabandistas de produtos de fora para dentro do campo de prisioneiros, e como alguns vão enriquecendo, entre aspas, né, com um monte de cigarro, enquanto outros vão ficando pobres. Então é muito fascinante para você entender como as relações nossas mais amplas, né, o tipo de sociedade na qual a gente vive, e os sistemas econômicos, e os sistemas de opressão, inclusive, né, as relações que a gente possui, elas são em grande parte reflexos de comportamentos que se dão em nível quase natural. A gente pode até insinuar que a gente fala de natureza humana. Então, para compreender certos comportamentos ideológicos extremistas, talvez tenha, de fato, um elemento já intrínseco, humano mesmo, da nossa natureza, que nos leve a essas posições. Só para mencionar um último texto aqui, um último livro, que se chama Suspicious Minds, já falei algumas vezes sobre esse texto aqui, que é de um psicólogo que estuda a predisposição humana para teorias conspiratórias, e ele fala que, basicamente, quase todos os seres humanos são predispostos a acreditar ou a propagar teoria conspiratória porque faz parte da nossa psicologia, do modo como nossa mente se constrói. Ele afirma ali que as teorias conspiratórias são particularmente vinculadas à direita política e a outras teorias conspiratórias vinculadas à esquerda política. Então a diferença não é exatamente no modo como os grupos operam, mas no conjunto de ideias que eles propagam e naquilo que eles acreditam, nos dogmas que eles acreditam, né? Mas recomendo que vocês leiam tanto o artigo que eu mencionei aqui, o artigo sobre o autoritarismo, quanto esse artigo aqui sobre economia no campo de prisioneiros, e também procurem esse livro Suspicious Minds, porque é bem interessante. E façam o teste. Se você não fez o teste, faça o teste e descubra aí qual é a sua predisposição aí para ser autoritário. Então, me diga o que vocês pensam aqui embaixo no comentário sobre essa história do Olavo de Carvalho, né, fugitivo do Brasil, e é o representante dessa visão extremista de direita no Brasil agora, né, alguém que propaga essas ideias e ajuda a contaminar o debate público. E também sobre essas posturas, tanto à direita quanto à esquerda, de autoritarismo, de pessoas que adotam posturas que são extremas e que visam vetar o debate, né? Porque o grande elemento que unifica grupos autoritários é a não aceitação do diferente, é a não aceitação do pensamento diferente. Porque um dos traços constitutivos de uma democracia saudável é justamente a convivência, a coexistência de ideias diferentes, de posições diferentes, coisa que os autoritários não toleram. Eles não toleram que alguém defenda um modelo de sociedade que seja distinto daqueles que eles acham que é o correto. Bem, me digam aí no comentário o que vocês pensam, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!